esforçar para ler com bastante atenção. A gente vai ler até o verso 13 do capítulo 5. É um texto grande, tá? Levítico capítulo 4, verso 1, até o capítulo 5, verso 13. Levítico capítulo 4, verso 1, até o capítulo 5, verso 13. Diz assim, irmãos, maravilhosa e poderosa palavra do nosso Deus. Levítico capítulo 4, verso 1. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, ou fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor, como oferta pelo pecado. Trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. Molhando o dedo no sangue, aspergirá dele 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também daquele sangue porá o sacerdote sobre os chifres do altar do incenso aromático, perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação. E todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Toda a gordura do novilho da expiação tirará dele, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á, como se tiram os novilhos do sacrifício pacífico. E o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho, toda a sua carne, cabeças, as pernas, as entranhas, os excrementos, a saber, o novilho todo, levá-lo-á fora do arraial, a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará sobre a lenha. Será queimado onde se lança a cinza. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e isso for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer e forem culpados, o pecado que cometeram for notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda da congregação. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e será imolado o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho a tenda da congregação, molhará o dedo no sangue e aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. Daquele sangue porá sobre os chifres do altar que está perante o Senhor, na tenda da congregação, e todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto. Está à porta da tenda da congregação. Tirará do novilho toda a gordura, queimará sobre o altar, e fará este novilho como fez ao novilho da oferta pelo pecado. Assim lhe fará, o sacerdote por eles fará expiação, e eles serão perdoados. Depois levará o novilho fora do arraial, queimará como queimou o primeiro novilho, é oferta pelo pecado da coletividade. Quando um príncipe pecar e por ignorância fizer alguma de todas as coisas que o Senhor seu Deus ordenou, se não fizessem e se tornar culpado, ou se o pecado em que ele caiu lhe for notificado, trará por sua oferta um bode sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do bode, o imolará no lugar onde se imola o holocausto, perante o Senhor. É oferta pelo pecado. Então o sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta pelo pecado, o porá sobre os chifres do altar do holocausto. Todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto. Toda a gordura da oferta queimá-la-á sobre o altar, como a gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote fará expiação por ele, no tocante ao seu pecado, e este lhe será perdoado. Qualquer pessoa do povo da terra que pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou, se não fizessem, e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito, pelo pecado que cometeu. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a imolará no lugar do holocausto. Então o sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta e porá sobre os chifres do altar e do holocausto.
Todo o restante do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar, como aroma agradável ao Senhor. O sacerdote fará expiação pela pessoa e lhe será perdoado. Mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira como oferta pelo pecado, fêmea sem defeito a trará. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a imolará por oferta pelo pecado, no lugar onde se imola o holocausto. Então o sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. Todo o restante do sangue derramará na base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação do seu pecado que cometeu e lhe será perdoado. Capítulo 5. Então quando alguém pecar nisto, tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido, contudo não revelar, levará a sua iniquidade. Ou quando alguém tocar em coisa imunda, seja corpo morto de besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que ele fosse oculto e tornasse imundo, então será culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a imundícia, ou que se faça impuro, ele for oculto e o souber depois, será culpado. Ou quando alguém jurar temerariamente com seus lábios, fazer mal ou fazer bem, seja o que for que o homem pronuncie temerariamente com o juramento, ele for oculto e o souber depois, culpado será de uma destas coisas. Será, pois, que, sendo culpado de uma destas coisas, confessará aquilo que pecou. Como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, trará ele ao sacerdote do gado miúdo uma cordeira ou uma cabrita como oferta pelo pecado. Assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado. Se suas posses não lhe permitirem trazer uma cordeira, trará ao Senhor, como oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, 2 rolas ou 2 pombinhos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. Entregá-los ao sacerdote, qual primeiro oferecerá aquele que é como oferta pelo pecado, e lhe destroncará com a unha a cabeça, sem a separar do pescoço. Do sangue da oferta pelo pecado aspergirá sobre a parede do altar, e o restante do sangue fá-lo-á correr à base do altar, é oferta pelo pecado. Do outro fará holocausto, conforme estabelecido. Assim o sacerdote por ele fará oferta pelo pecado que cometeu, e lhe será perdoado. Porém, se as suas posses não lhe permitirem trazer 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará por sua oferta a 10ª parte de um éfa de flor de farinha, como oferta pelo pecado. Não lhe deitará azeite, nem lhe porá em cima incenso, pois é oferta pelo pecado. Entregá-la ao sacerdote, o sacerdote dela tomará um punhado, como porção memorial, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas ao Senhor, é oferta pelo pecado. Assim o sacerdote, por ele, fará oferta pelo pecado que cometeu em alguma destas coisas, se lhe será perdoado. O restante será do sacerdote como oferta de manjares. Amém. Vamos orar, irmãos. Deus maravilhoso, obrigado por essa manhã, Pai, pela Tua palavra. Pedimos, Senhor, a Tua luz sobre nós, para que a gente compreenda o que a Tua palavra nos ensina, para que possamos ser santificados pela Tua palavra, como água pura. Tu nos leve, Senhor, ao arrependimento dos nossos pecados, nos leve a nos entristecer com os nossos pecados, nos leve, Senhor, a abandonar o nosso pecado. Perdoa-nos, Deus, inclusive daqueles pecados que nos são ocultos. Nos ajuda, Deus, a estarmos vigilantes, lutando contra tudo aquilo, Deus, que nos afasta de Ti, para que sejamos encontrados fiéis no dia da Tua vida. Em nome do Teu Filho amado Jesus, nós oramos. Amém. Irmãos, imagine que você usou o ingrediente errado. Na verdade, ele não era nem errado, mas tinha uma pessoa alérgica ali e ela acabou indo para o hospital. E você desesperadamente coloca a mão na cabeça e diz: eu não sabia. O ponto é o seguinte: independente da sua ignorância, de você não saber, aquela pessoa foi para o hospital. Então, a nossa ignorância, por mais que atenue o nosso erro, ela ainda não livra a gente das consequências. A verdade é que o erro nosso levou aquela pessoa para o hospital. O erro sempre tem uma consequência. O erro é sempre um erro. E a gente aprende, então, que o pecado, por menor que ele seja,
Nem a ignorância pode nos isentar da nossa culpa. Nem a ignorância. Então, que hoje a gente vai aprender, irmãos, a natureza e as consequências do pecado, a partir de uma oferta, de um texto tão complexo, mas é um texto que vai nos ensinar muito a respeito de quem nós somos e a respeito do que Jesus é para nós e o que ele fez por nós. Estou ensinando as crianças lá em casa o baby catecismo, né? E uma das perguntas mais difíceis, né, para decorar, que é a minha, tem dificuldade para decorar, é a pergunta 13, que é pecado? A resposta é quebrar a lei de Deus. Tem dificuldade de decorar isso aí. Essa dificuldade, acho que é por causa do tamanho da resposta, a palavra mais difícil. Mas a gente também tem dificuldade para decorar isso. De outra forma, nosso coração ele tem dificuldade para aceitar o fato de que nós quebramos a lei de Deus. O Catecismo Maior, irmãos, a pergunta 24 e 25 diz assim: o que é pecado? Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou transgressão de qualquer lei por ele dada como regra à criatura racional. Pergunta 25 pergunta o seguinte: em que consiste o pecado desse estado em que o homem caiu? E a resposta é a seguinte: o pecado desse estado em que o homem caiu consiste na culpa do primeiro pecado de Adão, na falta de retidão na qual esse foi criado e na corrupção da sua natureza, pela qual ele se tornou inteiramente indisposto, incapaz e oposto a todo bem espiritual, inclinado a todo o mal, e isso continuamente, que geralmente se chama pecado original, do qual procedem todas as nossas transgressões atuais. Nós somos pecadores. Você é pecador, não porque você peca, mas você peca porque você é pecador. Então hoje a gente vai tratar da quarta oferta descrita no livro de Levítico. Ela é a quarta oferta na ordem da descrição do texto, mas ela é, na verdade, a primeira oferta na ordem lógica, a oferta pelo pecado, chamada oferta pelo pecado. Essa oferta, irmãos, era uma oferta obrigatória, diferente das 3 ofertas que a gente estudou no passado. O holocausto, a oferta de manjares, a oferta pacífica, eram todas ofertas voluntárias. Mas hoje a gente vai tratar da primeira oferta obrigatória que você necessariamente tinha que oferecer. Tá? A gente aprende que na ordem lógica das ofertas do livro Levítico, funciona da seguinte forma: expiação pelo pecado, a consagração do ofertante e a comunhão com Deus. Então a ordem era a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa, em seguida o holocausto, que era a consagração. Quando eu sou purificado do pecado, eu consagro meu ser a Deus. E por último, a oferta pacífica, que ela era consumada com uma refeição, que representava a nossa comunhão com Deus. Então eu fui purificado do pecado, eu consagrei meu ser a Deus e eu me sentei à mesa com Ele para falar, para me relacionar com Deus. Na consagração, é interessante, no holocausto, a ênfase do ritual estava na queima completa do animal. O animal era completamente queimado. Isso significa consagração. Todo o meu ser a Deus. Na comunhão, a ênfase estava na refeição. Eles ofereciam a oferta de comunhão, pacífica, e no final eles comiam junto. Isso representa a unidade, representa que eu finalmente fui reconciliado com Deus. Mas na oferta pelo pecado, a ênfase está na manipulação do sangue. Então, na expiação do pecado, exigia-se um certo cuidado com o sangue do sacrifício. Para entender como funcionava essa oferta chamada oferta pelo pecado ou oferta da purificação, é importante a gente lembrar, irmãos, que na Bíblia, frequentemente, o pecado está relacionado à impureza. A impureza. É muito importante você compreender essa imagem. Tá? O salmista Davi, por exemplo, quando ele confessa o seu pecado, no Salmo 51, verso 2, ele diz assim: lava toda a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Purifica-me do meu pecado. Essa imagem é importante porque a gente pode identificar o pecado como uma espécie de sujeira. O pecado é como uma sujeira impregnada, certo? Para os israelitas, os efeitos do pecado são contaminantes. A gente é contaminado pelo pecado. E eles causam impacto. O pecado ele causa impacto não apenas em mim, mas também em todas as pessoas que estão associadas a mim. Isso é interessante, porque é uma coisa que passa, uma coisa que é transferida, que contamina. Então, dessa forma, irmãos, o pecado ele era como uma desonra. Por exemplo, quando a criança ela faz uma coisa errada, ela traz desonra não apenas para si, mas para os seus pais.
Então existe uma conexão. O pecado ele revela uma relação orgânica entre nós, uma relação, uma conexão entre a gente. E dessa forma semelhante a uma criança que erra, ou a um pai que erra, os israelitas eles cometiam erros, eles traziam desonra para si e para sua nação, e para a sua família, especialmente para o Deus da aliança, para o Deus do pacto. Essa desonra, ela se agarrava à casa de Deus, ela manchava a casa de Deus, assim como a desonra de um filho, a desonra de um pai. Era como uma poeira profana, que se levantava pelo ato do pecado, se espalhava, sujava todo o ambiente. Como é que essa poeira devia ser removida? Como é que ela era? Como é que aquele ritual, como é que aquele lugar era limpo? Essa sessão vai dar a gente a resposta. Era através do sangue do sacrifício. O sangue do sacrifício. Então a purificação do pecado, ela funcionava pela expiação, pelo sacrifício da expiação. A expiação, ela significa a remoção e o perdão do pecado através do sacrifício. Tá? A palavra expiação, ela tem uma raiz, ela vem da palavra purificar. Significa limpar. Tá? Então a gente vai aprender algumas coisas importantes hoje. Pelo menos 3 coisas hoje a gente vai aprender. Primeiro, para que haja perdão do pecado, é necessário o derramamento de sangue. Tá? O perdão, ele é sempre oneroso, irmãos. O perdão sempre envolve perda. Quem perdoa está sendo prejudicado de alguma forma. Porque a pessoa que perdoa, ela está abrindo mão do seu direito de retribuir, ou do seu direito de cobrar o que foi tirado dela. Então ela de alguma forma está recebendo um prejuízo, certo? O perdão envolve prejuízo. O perdão envolve sacrifício. É por isso que na nossa língua o perdão está ligado à perda, né? A gente está perdendo alguma coisa. Ou a pessoa que paga, ou a pessoa que perdoa está sendo prejudicada. Outra coisa que a gente vai aprender hoje é que a oferta pelos pecados aqui é a oferta pelo pecado da ignorância, chamada oferta pelo pecado da ignorância, ou pelos pecados ocultos. Tá? Isso pressupõe, irmãos, que por mais que você não tenha plena consciência do pecado, ou melhor, que você não tenha intenção de cometer um pecado, ainda assim você errou. Isso é muito importante, porque a gente usa a ignorância como um meio de se justificar, certo? Olha, eu não sabia disso e tal. Por mais que a ignorância atenue o meu erro, ela ainda me traz culpa. Não importa se você não sabia, você prejudicou alguém, você se prejudicou, você trouxe mal, você fez uma coisa errada. Isso é revelador a respeito do pecado. Porque o pecado, ele não tem desculpa. Tá? E outra coisa que a gente vai aprender aqui hoje, a terceira coisa, é que existe uma variedade de animais que eram oferecidos. Tá? E aqui não apenas levando em conta a renda da pessoa que oferecia, né, como a gente aprendeu antes. Uma pessoa podia oferecer um animal mais caro, um animal menos caro, uma oferta menor, porque uma pessoa podia ser mais pobre ou mais rica. Mas aqui a ênfase está sobre o tamanho do pecado, o grau do pecado, o tamanho do pecado. Tá? Então a gente vai aprender aqui nesse texto, no capítulo 4 especialmente, 4 categorias de pecado por ignorância. Era o pecado do sumo sacerdote, o pecado de toda a comunidade, o pecado de um líder e o pecado de um leigo comum, de um homem ou mulher comum. Tá? Então essas são as 4 categorias e é assim que é dividido o texto do capítulo 4. Tá? Então a gente aprende não apenas o real significado do pecado aqui nesse texto, como é que ele deve ser tratado, mas o alcance do pecado, a profundidade dele, o que ele revela sobre nós e sobre o que Jesus precisou fazer para nos salvar do pecado. Tá? Então, se vocês lerem comigo o verso 1 a 2, verso 1 e 2 diz o seguinte. Verso 1 e 2, capítulo 4. Disse mais o Senhor Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote, ele vai passar a falar a respeito do pecado do sumo sacerdote. Tá? Mas ele começa aqui falando sobre um pecado, um tipo de pecado, o pecado da ignorância. Então, aqui no capítulo 4, a gente vai tratar do pecado por ignorância, que é diferente do pecado consciente, do pecado deliberado. Tá? Apesar do exemplo que eu comecei dando sobre a pessoa que coloca o ingrediente na comida e não sabia exatamente o que estava fazendo,
Pecado por ignorância aqui não é exatamente isso, tá? Foi um exemplo ruim, mas é o que ajuda a gente a compreender um pouco melhor. Mas o pecado por ignorância, na verdade, não é simplesmente que a pessoa não sabe o que está fazendo, mas ela faz consciente, sem intenção de fazer uma coisa errada. Esse é o ponto. Ela não tinha intenção de machucar ou de quebrar a lei de Deus. Esse é o ponto. E ainda assim, esse pecado precisa ser perdoado. Tá? Essa distinção entre um pecado sem intenção e um pecado intencional, irmãos, é muito importante. Porque o pecado deliberado, o pecado que você faz para fazer o mal, para prejudicar, é o princípio da apostasia. E existe um tipo de pecado deliberado que não havia oferta para ele. Não existia oferta para aquele pecado da rebeldia, da obstinação. Isso é importante. Por exemplo, em Números capítulo 15, verso 27 a 31, também vai tratar do pecado por ignorância. Mas aí no final do texto diz assim, eu vou ler para vocês. Mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, ousadamente, deliberadamente, ele diz, tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, porque desprezou a palavra do Senhor, violou o seu mandamento. Será eliminada essa pessoa e a sua iniquidade será sobre ela. Sobre ela, ou seja, a iniquidade não vai ser transferida para o animal, para o sacrifício, vai ser sobre ela e ela vai ser excomungada. Então, o pecado deliberado, esse certo tipo de pecado obstinado, não havia oferta para ele. Exatamente o que a gente pode ver no Novo Testamento. Em Hebreus capítulo 10, verso 26. O que é apostasia? O texto de Hebreus diz assim: se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Então tenha cuidado quando você peca, e você sabe que está no erro, porque o princípio está fundamentado aqui. Ele diz, não há sacrifício para isso. Não há perdão para isso. Como assim não há perdão? Deus é capaz de não perdoar alguém? Não. O ponto é que você chega num estado de obstinação que você não quer mais ser perdoado, você brinca com o pecado, você se entrega ao pecado. Aí a linguagem do escritor do texto aos Hebreus é a mesma linguagem da lei. Ele diz, não resta mais sacrifício pelo pecado. Então é importante a gente perceber essa distinção entre o pecado não intencional e o pecado obstinado. Certo? É aqui que a gente aprende isso. O que aprendemos sobre esse tipo de pecado, irmãos, da ignorância, é que por causa da nossa condição, veja, o que nós somos, todos nós, absolutamente todos nós, das pessoas mais públicas, as pessoas mais privadas, as pessoas mais ricas, as mais pobres, todos nós somos pecadores. A gente vai pecar, mesmo que a gente não saiba que a gente está pecando. Você pode dizer assim, eu não sou pecador, porque eu não lembro de nada que eu fiz de errado. Aí que está o ponto. Você faz coisas sem mesmo saber que está fazendo. Porque nós somos pecadores. O que significa isso? Significa que você tem uma desculpa, você pode dizer assim, ora, eu não sabia, então está tranquilo. Não. Pelo contrário, agora a gente vai ser mais vigilante. A gente precisa estar alerta para que ele não caia em pecado, saia por aí tropeçando e machucando sem nem saber. Esse é o ponto fundamental. Por quê? Porque essa é a minha natureza. Isso é quem eu sou. Isso é tão sério, irmãos, que Davi, no Salmo 19, verso 12, ele diz assim, quem há que possa discernir as próprias faltas? Ele diz, absolve-me das que me são ocultas. Davi pede perdão, ele pede desculpa, ele pede absolvição das faltas que lhe são ocultas. Ele está dizendo, Senhor, eu nem sabia, perdoa-me, Deus. Ele não fala, Deus, não me incomoda não, eu nem sabia disso. E o Senhor vai ficar me incomodando com isso. Ele diz, Senhor, perdoa-me, Pai. Eu não sabia. Essa é a minha natureza. A linguagem de Davi é, quem há que possa discernir a própria falta? Quem é que consegue compreender o próprio coração, desesperadamente corrupto, de tal modo que a gente peca sem nem saber que está pecando? Essa é a nossa condição, irmãos. Desconhecer a lei de Deus,
Não conhecer muito bem a Bíblia não vai te isentar da sua responsabilidade para com Deus. A ignorância não é uma virtude, diferente do que é ensinado aqui no nosso país, né? A ignorância não é uma virtude. Não se cubra com o manto da ignorância para tentar fugir das suas responsabilidades. Então ele começa a tratar da primeira categoria de pecado, do verso 3 a 12, que é a purificação do sumo sacerdote. Quando o sumo sacerdote peca, essa aqui, a princípio, é o maior nível de pecado. Porque o sumo sacerdote era o que mais conhecia a palavra de Deus. Era o que adentrava o santo lugar, o santo dos santos. Então a gente aprende, irmãos, que alguns pecados eles são mais sérios do que outros. Essa é uma dúvida comum que a gente tem, né? A gente pergunta, existe pecadinho e pecadão? Existe um pecado maior do que outro? De certo modo, gente, por causa do tamanho infinito de Deus, da honra infinita de Deus, não existe um pecado maior do que outro. Se você comer um fruto proibido, isso já é suficiente para você ser lançado no inferno. Tá? Desse modo, diante de Deus não existe um pecado maior do que outro. Mas, quanto aos efeitos do nosso pecado, a consequência do nosso pecado com relação às outras pessoas, existe sim um pecado maior do que outro. Existe uma culpa maior. Quanto mais prejuízo traz o meu pecado, e quanto mais consciente eu estou do meu pecado, maior ele é. Então, o pecado de um sumo sacerdote era o pior tipo de pecado e exigia a oferta mais cara e maior precisão no seu ritual. Deixa eu explicar para vocês o que significa isso. Por exemplo, nosso manual, a nossa Constituição da IPB, nosso Código de Disciplina, quando vai tratar do pecado de alguém, ele trata dos agravantes que agravam mais o pecado e do que atenua mais o pecado. Pode diminuir a seriedade daquele erro, para que a pessoa ela não seja disciplinada injustamente, de qualquer modo. Por exemplo, o que é o agravante do pecado? A nossa Constituição diz assim, nosso Código de Disciplina. O que agrava o tamanho? O que piora o meu pecado? Ele diz assim, a experiência religiosa, o relativo conhecimento da doutrina, a boa influência do meio, a ausência aos cultos, a arrogância e a desobediência e o não reconhecimento da falta. Falta de humildade, falta de reconhecimento do erro. Isso tudo agrava o meu pecado. Isso faz com que a minha condição piore e eu seja, então, punido de forma mais rigorosa. O principal agravante aqui, no nosso texto, no capítulo 4, era a posição em que a pessoa se encontrava. A pessoa era um sumo sacerdote. Ele era o que mais conhecia da palavra, era uma pessoa pública, era uma pessoa que tinha uma relação muito íntima com a comunidade, representava a comunidade diante de Deus. Como é que funcionava o ritual de purificação do pecado do sumo sacerdote? Vou resumir para vocês. Tá? Além da oferta do animal ser o animal mais caro, o novilho, sem defeito, a extensão do pecado do sumo sacerdote, irmãos, requeria um procedimento diferente dos outros rituais. O sacerdote ele coletava uma parte do sangue, provavelmente uma vasilha, né? Ele levava o sangue para o interior da tenda. Ele entrava na tenda, no santo lugar, tá? Era requerido dele que ele purificasse o santo lugar por causa do pecado dele. Tá? O que significa isso? O pecado do sumo sacerdote penetrava o mais interior do tabernáculo. Ele entrava na tenda, ele manchava a tenda do tabernáculo. Tá? Então, esse era o problema do pecado do sumo sacerdote. O que os efeitos do pecado do sacerdote tinham para além do pátio, para além do altar do holocausto, alcançando o interior da tenda? Era porque só o sumo sacerdote entrava lá. A pessoa comum era proibida de entrar na tenda. Então, uma vez dentro da tenda, ele molhava o dedo, com o sangue da vasilha, ele molhava a ponta do dedo e ele aspergia diante do véu do templo 7 vezes. Ele lançava no véu do templo 7 vezes com a ponta do seu dedo. E ele também pegava uma parte do sangue e se esfregava no chifre do altar do incenso. Vocês lembram que havia 2 altares, o altar do pátio, o altar do holocausto, e o altar do incenso dentro da tenda. E ele sujava de sangue, ele purificava o altar do incenso com o sangue sobre os seus 4 chifres. Tanto o número 7 vezes a aspersão, quanto o lugar que era necessário ser purificado, tinha um significado especial. Tá?
O número 7, irmãos, que é o número normalmente usado na Bíblia para representar a perfeição, a completude, significa que o sacerdote ele fazia uma purificação completa. Completa. Tá? Quando ele completava o ritual no interior da tenda, ele ia para fora do tabernáculo de novo, para o pátio. Ele retornava para o altar do holocausto, onde ele derramava o animal, o sangue do animal, na base do altar. Tá? Verso 7 diz isso. Vejam o verso 7, por favor. Diz o seguinte: também daquele sangue porá o sacerdote sobre os chifres do altar do incenso aromático, perante o Senhor, o altar que está na tenda da congregação, todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote, depois disso, ele abria o animal, cuidadosamente ele separava a gordura dos seus órgãos, a gordura juntamente com os rins e o redenho sobre o fígado, eram inteiramente queimados no altar. Ele queimava no altar do holocausto a gordura, a melhor parte do animal. Tá? Pelo fato de um animal ter sido oferecido pelo pecado dele, do sumo sacerdote, ele não podia pegar o restante do animal, nem comer e nem ficar com o couro do animal. Vocês lembram que no holocausto o sacerdote ficava com o couro, mas aqui não. Aqui tinha que ser tudo queimado fora do arraial. Por que ele não podia se beneficiar daquilo? Porque ele não podia se beneficiar do seu próprio pecado. Então ele não ficava com nada. Nessa oferta, o sacerdote não ficava com nada, porque era o pecado dele. E ele não podia se beneficiar do próprio pecado. Então, por causa do status elevado, irmãos, do sumo sacerdote, as consequências do pecado dele são mais sérias. E Deus poderia reter o seu favor a toda a nação. Por causa do pecado do sumo sacerdote, Deus trazia juízo até mesmo à nação inteira. A nação inteira. Eles podiam saber disso. Como é que o sumo sacerdote pecou um pecado que ele nem sabia que cometeu? Talvez através dos problemas que vinham disso. A comunidade começava a ser julgada. Eles diziam: o que está acontecendo? A colheita era prejudicada. Doença, praga. Eles diziam: alguém pecou. Isso era levado especialmente ao sumo sacerdote. Isso é interessante, né? Então o juízo pode ser utilizado como princípio para observar isso. Será que eu estou sendo julgado por Deus porque eu fiz alguma coisa errada? Em seguida, irmãos, ele vai tratar da purificação da congregação. Dos versos 13 ao 21. Ele trata do pecado da comunidade, de toda a comunidade. Então podia ocorrer também que toda a comunidade ela podia cair num pecado involuntário e começar a sofrer consequências daquele pecado sem saber por quê. O que está acontecendo? O que a gente fez de errado? Então isso pode acontecer quando o pecado de um indivíduo prejudica a comunidade inteira. Por exemplo, aconteceu com Acã, em Josué capítulo 7. Eles começaram a perder a guerra por causa do pecado de Acã. E Acã teve que ser disciplinado, ele foi apedrejado junto da sua família. O que aconteceu aqui? O pecado não foi tratado. Então a comunidade estava sofrendo por isso. Eles precisavam resolver esse problema. Todo o povo caiu no erro. Então a oferta pelo pecado de toda a comunidade, irmãos, é igual à oferta pelo pecado do sumo sacerdote. Tá? Com uma diferença. Na oferta pelo pecado da comunidade também era levado, também era um novilho, o sangue do novilho também era levado para dentro da congregação, do santo lugar. Mas é interessante que antes disso, víamos representantes da comunidade, os chamados anciãos. O texto diz que os anciãos colocavam a mão sobre o animal. Eles colocavam a mão sobre o animal. Então, os anciãos imolavam o animal, eram os representantes da comunidade. Ancião é o que a gente traduz no Novo Testamento por presbítero. Tá? O sacerdote ele traz o sangue, então, para dentro do santo lugar, e ele queima, da mesma forma, ele queima o restante do animal fora do arraial. Tá? Fora do arraial. Isso é importante, irmãos. Isso é importante. Como é que a gente sabe que a comunidade inteira está em pecado? Como é que a gente sabe disso? Uma forma é através do juízo de Deus. Quando Deus está julgando uma comunidade, a gente deve refletir. A gente está em pecado. A gente precisa tratar o nosso pecado. Outra maneira primária de reconhecer isso, é conhecer a Bíblia. A gente precisa ler a Bíblia para saber se nós estamos em pecado. Tá? Se nós estamos em pecado.
certo? Então o texto passa a deixar claro o efeito da expiação. O verso 20, por favor, diz o seguinte: fará esse novilho, como fez o novilho da oferta pelo sacerdote, assim lhe fará, o sacerdote por eles fará expiação, e eles serão perdoados. O verso 20 diz que então será feita expiação e eles serão perdoados. Aí é usada aqui a palavra, o efeito da expiação, perdão do pecado. É interessante que a palavra perdoar aqui, tá no Antigo Testamento sempre essa palavra para perdão. Existe outra palavra para perdão, no Salmo 32, por exemplo, mas aqui a palavra para perdão é uma palavra que ela se refere apenas a Deus. É a palavra que sempre que Deus perdoa, essa palavra é usada. Essa palavra nunca é usada para o perdão de um homem que perdoa outro homem, jamais. Qual é o ponto importante aqui? É que o sacerdote não perdoava pecado. Como na igreja católica, na confissão auricular. O sacerdote não perdoa pecado. O perdão do pecado não advém do sacrifício. Era Deus que perdoava o pecado. Era Deus que perdoava o pecado. A ideia do perdão aqui é a libertação da culpa e do juízo e da condenação. Só Deus pode libertar dessa forma. É algo que um homem nenhum pode fazer por nós. Então, Deus era aquele que perdoava o pecado do povo. Esse é o significado da palavra. E toda a comunidade era perdoada e eles recebiam o favor de Deus. Aí vem a terceira categoria de pecado, que era o pecado de um líder. Os versos 22 a 26. Um líder aqui, talvez um líder civil, o ritual aqui referente a ele, era praticamente o mesmo em vários aspectos, mas era diferente de dois modos importantes aqui. Primeiro, o animal que era requerido não era mais um novilho, era um bode, era um animal mais barato, mas um animal também de grande valor, que representava aqui a força de um líder, sua representação. A segunda diferença, além do animal ser diferente, era que o sangue do bode não era levado para dentro da tenda. O sangue agora não era levado para dentro da tenda. Aí é importante você saber que o único pecado que levava o sangue para dentro da tenda era o pecado do sumo sacerdote e o pecado de toda a comunidade. Mas o líder não. O líder aqui ele representava apenas aquele grupo de pessoas que ele representava. Apenas aquele grupo de pessoas. O sacerdote e a comunidade tinham uma ligação muito íntima. Então você imagina que o pecado de um sumo sacerdote era como o pecado de toda a comunidade. Se você exerce alguma liderança, meu irmão, minha irmã, uma das suas responsabilidades é você refletir sobre o prejuízo que você traz para as pessoas que estão sob a sua influência. Se você é um líder político, se você é um professor, se você é um pai ou uma mãe, a gente está conectado àquelas pessoas que a gente representa. Então o nível do seu pecado é maior do que o nível de uma pessoa leiga, de uma pessoa comum. A sua conexão com aquela pessoa, quando o seu pecado ele está conectado a outras pessoas, aquilo se agrava. Então isso precisa ser tratado dessa forma. Como é que uma pessoa sabia do seu pecado? Aí ele introduz um ponto importante aqui. Ele poderia saber, como antes, como o sumo sacerdote soube, aí ele acrescenta uma coisa, diz assim, ou se você for notificado, veja aí o verso 23, diz assim, verso 23, ou se o pecado em que ele caiu, em que o líder caiu, lhe for notificado. Então o pecado ele podia ser descoberto através da notificação. O que é isso? Alguém podia falar com ele, meu irmão, você viu o que você fez? Não, vi não. Mas você errou ali, olha para ali de novo. Mas eu não sabia, olha que besteira que eu fiz. Então, a gente tem o dever de notificar os nossos irmãos, esse é o princípio. Você vai ver mais na frente, irmãos, que a gente não deve deixar de advertir alguém, de testemunhar contra o erro. A gente vai ver isso no capítulo 5. Tá? No capítulo 5. Os versos 27 a 35 vão tratar da purificação da pessoa comum. A última categoria de pecado e o pecado menos sério, a pessoa comum. Tá? Versos 27 a 35. A gente aprende aqui, irmãos, a partir desses quatro conjuntos de instrução que Deus concede na sua graça para as pessoas, tem um quarto conjunto de instrução para as pessoas comuns, o pecado individual. O fato de que elas não têm uma posição mais elevada, uma liderança, por exemplo,
O animal, então, ele tinha que ser de menor valor, porque o impacto do pecado era menor. Então eles podiam oferecer uma cabra ou uma ovelha. Tá? Mas é importante que o texto não diz que o pecado era menor diante de Deus. Então não importa a consequência do seu pecado, você pecou contra Deus. Então, por exemplo, Davi pecou como rei de Israel. Mas no Salmo 51 ele diz: pequei contra ti somente eu pequei. O nosso pecado é uma afronta direta a Deus. Ele deve ser tratado, não importa se isso não teve uma consequência com alguém. Então você imagina que alguém diz assim: olha, eu sei que eu fiz uma coisa errada, mas isso não diz respeito a você. Isso é um problema que eu carrego para a minha vida. Você pecou contra Deus. Contra Deus. No final das contas, o nosso pecado ele sempre acaba afetando outras pessoas. Não importa quem você seja. Não importa. A partir do capítulo 5, irmãos, os versos 1 a 13, ele vai tratar aqui da purificação para os pobres. Para os pobres e os mais pobres ainda, né, os miseráveis. E ele também fala de uma categoria de pecado aqui, que é outro nome para o pecado por ignorância, que são os pecados ocultos. Mas ele vai dividir em em 3 tipos de pecados aqui, no verso 1 a 13 do capítulo 5. O pecado de você deixar de testemunhar, você deixar de dar testemunho. O pecado de você deixar de lidar com a sua impureza, quando alguém tocava animal impuro, ou ficava na presença de um corpo impuro, ou então a impureza de um homem ou de uma mulher, algum fluido, alguma coisa relacionada, por exemplo, o texto vai falar mais para frente da menstruação, ou do fluido de relações, né? Ele diz que isso traz impureza e tem que ser tratado, ou seja, é um pecado relacionado a culto. E também o pecado de você deixar de cumprir um juramento. Você fez um juramento de forma leviana. Olha, eu vou fazer o que você está dizendo. E você não faz, você esquece. Isso é pecado. Ele vai ter que tratar disso aqui. E outra coisa que ele vai colocar aqui é 3 tipos de ofertas que podem ser oferecidas por esse pecado. São os animais do rebanho, as aves e os cereais. Tá? Os cereais. Mas uma coisa interessante é como é que os pobres eles são visualizados aqui. Para os pobres era permitido ofertar pássaros, 2 rolas ou 2 pombinhos. Um pássaro, ele era oferecido como oferta pelo pecado, e o outro, sempre 2, aqui no caso. E o outro como holocausto. Tá? Como holocausto. Isso dá a entender, por exemplo, irmãos, a vida de Jesus e da sua família. É interessante que lá em Lucas, capítulo 2, verso 24, é dito que os pais de Jesus ofereceram 2 pássaros. Certamente significa que eles não eram pessoas abastadas, né? Como dizem os teólogos da prosperidade. Dizem que a família de Jesus era muito rica. Já viram isso? Jesus morava na beira do rio. Quem era rico naquele tempo mora na praia, que nem hoje. Ele tinha uma casa de praia e tal. Mas Jesus, em Lucas 2, oferecia 2 passarinhos seu sacrifício, apontando o fato de que eles não eram pessoas ricas, né? Não eram pessoas ricas. O que a gente aprende aqui no texto, irmãos? É que Deus não leva em conta a sua posição social, nem pelo seu pecado, nem pelo perdão do pecado. Não importa se você é rico ou pobre, você pecou. O seu dinheiro não anula o seu pecado. A sua pobreza não anula o seu pecado, como é ensinado muito hoje, com certa ideologia. E também, a sua pobreza ou a sua riqueza não impede você de ser perdoado por Deus. Eu sou muito pobre para ir à igreja, para ofertar. Eu não tenho roupa e tal. Muita gente usa isso. Isso não impede você de ir até Deus. Muita gente acha também que os ricos não podem ser salvos, que Jesus falou que é difícil para um rico entrar no reino do céu. Por causa da arrogância, do dinheiro e tal. Deus ensina que não há posição social que impeça você de ser perdoado. Aí é interessante que os pecados especificados aqui, irmãos, eles são princípios que devem ensinar a gente a respeito da nossa vida. Quanto à verdade e à justiça, quanto à pureza, quanto ao culto. A gente deve ter cuidado, irmãos,
quando a gente é chamado para testemunhar. O texto diz que se você for chamado para testemunhar, você deve ir. Se você viu um pecado, você viu um crime, você viu um erro, você deve falar. É aqui que a gente aprende, capítulo 5 de Levítico. Isso quer dizer que a gente não deve se omitir de falar a verdade, quando a gente sabe a verdade. A gente deve dar testemunho, preservar a justiça. A casa de Deus é a casa da justiça. Não fuja da sua responsabilidade de testemunhar quando você souber o que aconteceu. Outro ponto parecido, que é tratado no verso 4, é o juramento temerário. Ele fala do juramento temerário. Tenha cuidado para você não falar precipitadamente. A gente deve ser sensato no uso da nossa língua quando a gente estabelece um compromisso. Falar a palavra ao vento não deve ser uma marca do crente. Tá? O juramento ele é o centro da aliança. Então imagine que você falou, olha, eu vou fazer uma coisa e você esquece. É mais ou menos isso que ele está tratando aqui. Você manteve um compromisso e você esquece. Você não vai. Você não liga. Você é uma coisa tão pequena, eu não vou dar falta de consideração, porque você não cumpriu o seu compromisso, você esqueceu. É uma coisa tão pequena. A Bíblia ensina que é necessário purificação para isso. Por quê? Porque isso é pecado. Juramento temerário. Você falar de qualquer jeito, eu vou fazer aquilo. Não, ou tu me espera que eu vou lá cumprir, eu vou fazer. Você não vai, você esqueceu. Pecado. Pecado. Vocês entendem o que é o pecado oculto? A pessoa não tinha intenção. Ela não esqueceu de propósito. Ninguém esquece de propósito. Você esqueceu. Errou. A pessoa está lá esperando você. A pessoa está lá esperando você cumprir o seu compromisso. Aí é interessante, irmãos, que o verso 5 diz assim, ó, vejam aí o verso 5 do capítulo 5, por favor. Será, pois, que sendo culpado numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou. É a primeira vez que esse verbo que aparece aqui como confessar, ele é usado nesse sentido de confessar. Ele já foi usado antes, a primeira vez, lá em Gênesis, com o sentido de louvor, louvar a Deus. Na maioria das vezes ele é usado nesse sentido de render graças a Deus. Mas aqui é a primeira vez que ele aparece com esse sentido de confissão. Quando a pessoa que cometeu esses pecados ocultos, ela ia oferecer sacrifício a Deus, ela tinha que confessar o seu pecado. E a ideia aqui é que ela tinha que proclamar o seu pecado, dizer para todo mundo, para o sacerdote, ela tinha que confessar o seu pecado. Por que isso é importantíssimo, gente? Purificação do pecado, ela envolve confissão. Você não pode ser liberto do seu pecado se você não reconhecer o seu pecado. Se você não confessar o seu pecado. Purificação envolve confissão de pecado. Davi, ele guardou o pecado dele durante meses. E ele disse que os ossos dele estavam sendo esmagados, ele estava sendo prejudicado na sua alma pelo seu pecado. Como foi que ele se libertou disso? Ele confessou o seu pecado. Salmo 32, verso 5, ele diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Irmãos, da onde Davi está tirando essa linguagem? Pecado oculto. Ele diz: eu não mais ocultei o meu pecado. Confessei o meu pecado. E disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Confessei o meu pecado. É muito importante, né? E a confissão do nosso pecado é o coração da certeza que eu fui perdoado. Se nós somos perdoados, nós somos purificados. Se nós somos purificados, nós confessamos o nosso erro. Por quê? Porque eu não tenho mais compromisso com ele. Então eu confesso. A confissão é importantíssima. Não só para ser perdoado, mas para saber que eu fui perdoado. Será que Davi estava tentando ficar de boa com o pecado dele, né? Eu vou aqui guardar para mim, isso vai ser esquecido. Eu já me arrependi. E precisou confessar o pecado. Se lançou diante dele. Senhor, pequei. É importante que a gente faça isso, né?
Por isso que é um tesouro, um culto reformado. Quando a gente, no momento do culto, a gente faz uma oração com confissão e arrependimento. Todos nós aqui precisamos confessar o nosso pecado. Por isso que é importante que você confesse o pecado todos os dias. Você acha que você não pecou hoje? A gente acorda de manhã, tem que orar de manhã quando acorda, assim, Senhor, peço perdão porque eu já acordei pecando. Perdoa-me. Só Cristo pode me salvar. Né? O pecado ele é tão sutil, ele é tão penetrante que ele me é oculto. Ele está lá no fundo do meu coração, onde eu nem vejo a Deus. Preciso ser purificado. Quero concluir com algumas implicações desse texto. Esse texto tão detalhado, tão precioso. Primeiro, todos nós somos pecadores, não importa a sua posição. Essa é a sua natureza, a nossa natureza. A ignorância não nos isenta da culpa. Só a graça pode nos livrar da culpa. Por isso, seja vigilante para que você não seja encontrado em erro diante de Deus. Você não diga depois, mas eu não sabia. Eu não sabia. Saber que você está no erro, saber que você pecou sem saber, você pode dizer assim, olha, eu não sabia, então está tudo bem, de forma alguma. Pelo contrário, o crente diz, eu vou ser mais vigilante para não pecar contra Deus. Eu vou ser mais vigilante para cumprir os meus votos. Eu vou ser mais vigilante para não ser encontrado em impureza. O que eu estou vendo? O que eu estou tocando com as minhas mãos? O que eu estou ouvindo com os meus ouvidos? Isso tudo me mancha, irmão. Isso macula a minha consciência. Você acha que você não está sendo prejudicado por aquilo que você viu? Você precisa ser mais vigilante. A segunda coisa que a gente aprendeu nesse texto, irmão, é que a gente está intimamente relacionado um ao outro. As nossas decisões têm consequências para as pessoas à nossa volta, boas ou ruins. Se você, então, é um líder, se você é um pai, uma mãe, se você é um filho, se você é um chefe, cuidado com o que você está fazendo por causa dos outros também. Ame o seu próximo, as decisões que você toma. Terceira coisa que a gente aprende é a notificar os nossos irmãos, testemunhar. Não fugir da nossa responsabilidade de falar a verdade sempre, com santo temor e amor. Fale a verdade. Fale a verdade. E a quarta coisa que a gente aprende, irmão, é confessar os nossos pecados. Se você tiver consciência do seu pecado, confesse, bote ele para fora. Não guarde ele para si. Peça perdão todos os dias, ore confessando a Deus os seus pecados. Até mesmo aqueles que você nem sabe que cometeu, absolve-lhe das que lhe são ocultas. Confesse o seu pecado. Não deixe o orgulho quebrar o seu relacionamento, porque você não quer conhecer o seu erro. Isso destrói casamento. Conheça o seu pecado, peça perdão pelo seu pecado. Então, o pastor quer dizer assim, não esqueça desse exemplo, que eu vi há muito tempo atrás. Ele diz assim, o pecado, ele é como uma sujeira que cai no tapete de casa. E eu deixo cair, eu não pego mais. Eu demoro 6 meses para limpar a casa. Eu vou deixando a sujeira cair. O pecado ele tem que ser limpo imediatamente. Porque quando você vir daqui 6 meses, não se acumulou, para você conseguir limpar a casa agora, vai dar muito mais trabalho. Como é que eu faço isso? Confesse assim que você pecar. Confesse assim que você pecar. Você errou, você perdão, confesse. Não deixe isso se acumular, porque lá na frente vai ser difícil você tratar isso. Por último, eu quero finalizar dizendo o seguinte, mais importante que tudo. A certeza do nosso perdão não está nos nossos sacrifícios, mas no sacrifício de Cristo por nós. Não é a nossa oferta, mas a dele. Não é o nosso amor por ele, mas o dele por nós. Todos esses sacrifícios, eles podiam trazer um apontamento, uma sombra, mas não trazia purificação de fato. Só a morte de Cristo, o sangue de Jesus pode trazer perdão para você. Deixa eu explicar uma coisa curiosa que eu tenho. Quando o texto diz assim, quando você pecar, ofereça oferta pelo pecado. Literalmente, a expressão oferta pelo pecado, literalmente é pecado.
Literalmente o texto ele diz assim: quando pecar, ofereça pecado. O que significa isso? A oferta pelo pecado é como se ela personificasse o meu pecado. Que o meu pecado fosse lançado no fogo. O que significa isso? O texto talvez mais importante do Novo Testamento, o versículo mais impactante do Novo Testamento, mais precioso, 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. O apóstolo Paulo diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós. O que significa isso? Jesus foi feito pecado? Ou ele foi feito pecador? Não. Mas o texto quer dizer: Jesus foi entregue como oferta pelo pecado. Oferta pelo pecado. Isso é tão profundo, porque é como se Jesus se tornasse o meu pecado, e o meu pecado fosse cravado na cruz e levado para o túmulo. É chamado pecado. É tão real, é tão profunda a relação, aquilo que Jesus representa na cruz, que o apóstolo Paulo em Romanos 8 diz que ele veio em semelhança de carne pecaminosa. Ele levou sobre si a minha culpa, a minha iniquidade foi sobre ele. De tal modo que é quase real, ele diz, ele foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça. O contrário é verdade, irmão. Da mesma forma que Deus olhou o seu filho na cruz e disse, pecado, e destruiu ali o pecado na cruz, ele matou o seu filho. Da mesma forma, ele olha para a gente e diz, justo, feito justiça de Deus. Como que Deus pode olhar para mim e dizer, justo, eu que peco até mesmo sem saber, que o sangue de Cristo me purifica todo o pecado. Cristo Jesus, só nele você pode ser perdoado. Para sempre. Para sempre. Não há necessidade de outro sacrifício. Por uma única oferta, ele aperfeiçoou todos têm sido santificados. Nós fomos perdoados, irmão. Amém. Vamos passar para o segundo momento do nosso culto, que é